Advogado do Rumble e da Trump Media, passa o trator em jornalista ao vivo e deixa a militonta totalmente perdida. Olha só, durante uma entrevista à CNN, o advogado da Rumble e da Trump Media simplesmente acabou com toda a narrativa da imprensa militante de que os Estados Unidos estaria atacando as instituições brasileiras e a soberania do Brasil. Ele ainda escancara as loucuras judiciárias de Xande Nildo. E tudo isso, é claro, foi ao vivo. A plataforma Rumble, rede social, e a Trump Media apresentaram uma petição à Justiça dos Estados Unidos em que acusam o ministro Alexandre de Moraes de emitir o que consideram uma nova ordem ilegal contra a Big Techs para bloquear contas no país. A notícia que é destaque no blog do Caio Junqueira, tá? Ele fez essa apuração, trouxe para a gente todo esse assunto e justamente sobre isso a gente conversa agora com o advogado da Rumble aqui no Brasil, o Martin De Luca. Bem-vindo, Martin, ao Live CNN. Obrigada novamente pela gentileza da entrevista. E a nossa missão aqui é compreender, é embasada em que exatamente essa nova petição contra o ministro brasileiro. Bom dia. Bom dia. Bom, a nova petição é simplesmente uma movimentação defensiva. Sexta à noite, a gente recebeu uma nova ordem de censura no e-mail da Rumble, lá na Flórida, encaminhada pelo ministro Alexandre de Moraes, pedindo bloquear uma conta em território brasileiro e a entrega dos dados de um cidadão americano, dos dados de registro da conta. Chama muito a atenção, porque essa petição, esse mandado do ministro veio 2 dias depois da carta do presidente Trump, porque não tem nada para bloquear no Brasil, considerando que, por ordem dele mesmo, a Rumble hoje está totalmente bloqueada no Brasil, então não tem uma conta específica para bloquear, considerando que, devido a que a Rumble está bloqueada no Brasil, nem utilizando a lógica jurídica do ministro Alexandre de Moraes, ele teria jurisdição, com a lógica dele mesmo, né? Porque ele exerce jurisdição extraterritorial quando, e não que concordemos, mas quando uma plataforma se encontra presente ou disponível, o conteúdo pode ser acedido no Brasil. Hoje, a The Rumble não pode ser, então nem base jurídica tem nisso, e pedindo que a Rumble viole a lei dos Estados Unidos, uma lei que chama Stored Communications Act, para entregar, por causa do mandado ilegal, os dados do usuário que é um cidadão americano dos Estados Unidos. Além de tudo isso, chamou muito a atenção porque a conta está inativa desde dezembro de 2023 e o conteúdo da conta é estritamente sobre música ou questões políticas, criticando o ministro, criticando o STF, mas não tem incitação à violência, não achamos nada controversial nessa conta. O ministro deu um prazo de 48 horas, e se a gente não cumprir em 48 horas, que foi ontem à noite, a Rumble começa a acumular uns R$100 mil de multa diária por não entregar os dados do cidadão americano para o ministro. Martin, existem algumas interpretações que dizem que esse movimento da Trump Media, da Rumble, que ele não é sobre o mérito em si da coisa, mas que poderia vir de um movimento maior macro que é político. Né? E até quero que abra oportunidade para poder ouvir-te sobre isso. Porque quando Donald Trump escreve a carta que é comercial, assim, basicamente comercial, da taxação de 50%, o primeiro parágrafo ele já cita Jair Bolsonaro. Ele diz que existe uma perseguição, ele cita uma perseguição com as redes sociais e a gente sabe, né, da proximidade de Donald Trump com as Big Techs, né, que estavam ali, inclusive, preenchendo a cerimônia de posse dele. E ele diz que é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. E aí, quem vê com oposição a isso diz que, na verdade, são esses movimentos, essa petição contra Alexandre de Moraes, que tem havido, na verdade, ao contrário, uma caça às bruxas também. Fica parecendo que todo esse movimento, na verdade, é embasado por uma parada que é política. É isso que dizem. Eu quero lhe ouvir, por favor, sobre isso, sobre não ser exatamente do mérito em si, mas sim um movimento macro político de uma perseguição de Donald Trump aqui com as instituições brasileiras.
Uma ótima pergunta. Eu sei das pessoas que falam isso e eu concordo, é totalmente político. Mas o que é político não são as ações da Rumble, nem a carta do presidente Trump. Porque vamos ser claros, essas ações são defensivas. Quem mandou ao ministro Alexandre de Moraes começar a ir detrás do Rumble em janeiro de 2025? Vamos lembrar que as ordens do ministro, que são, a Justiça Americana já falou, o Departamento de Justiça já falou, são totalmente ilegais. As ordens do ministro que ele lançou como mísseis para dentro dos Estados Unidos lá em janeiro e começo de fevereiro foram lançadas por ele deliberadamente, sem que aconteça absolutamente nada. Qual foi a emergência? O que estava acontecendo que meritava ele lançar esse ataque logo depois da posse do presidente Trump? A gente não sabe de absolutamente nada que meritava ele fazer isso. Que meritava ele ameaçar com prisão a Chris Pavlovski, CEO da Rumble? E que ameritava ele, 6 meses depois, vamos lembrar que até hoje o ministro não apareceu no processo da Flórida, tá? Não tem nem ministro, nem AGU, nem governo defendendo, não tem ninguém lá. Que meritava 2 dias depois de o presidente Trump encaminhar a carta e 1 mês depois do governo brasileiro, através do Ministério da Justiça, ter feito certas promessas ao governo americano, que meritava ele encaminhar uma nova ordem de censura, uma sexta-noite, sobre uma conta que não está ativa de dezembro de 2023. Então, não tenho dúvida que é político, é absolutamente político, porque mérito jurídico não tem nenhum. Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro, em privado, tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que foi feito antes de dezembro de 2023? É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente, isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras. Tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível, só pode ser deliberado. Rapaz, a Militonta ficou tão perdida que ela olha para a câmera, para o notebook, para o entrevistado. Ela está claramente incomodada, como se ela estivesse desesperadamente pedindo para alguém cortar o sinal e falar que simplesmente caiu. E para você que fala que Xande Nildo está apenas cumprindo a lei, olha só, ele mandou a Rumble bloquear um perfil que já está bloqueado.
em uma rede social e já está bloqueada no Brasil devido às ordens ilegais dele mesmo. E ainda por cima, ele quer aplicar uma multa de 100 mil diária caso o Rumble não cumpra a ordem dele. A tara dele pelo Rodrigo Constantino fez ele perder o juízo. Isso é, se ele teve algum. Inclusive, o Constantino está passando por um momento muito difícil, mas eu tenho fé de que ele vai vencer essa batalha e, se Deus quiser, vai continuar tirando o sono de Xandinho e o resto dos anos. Mas nem mesmo essa situação difícil e o fato dele estar morando em outro país impediu Xandinildo de perseguir o Constantino. Outro detalhe que eu não sei se vocês perceberam, mas o advogado fala que as ações do Xandinho são indefensáveis e que ele sabe disso, senão porque até agora ele não se defendeu nos tribunais da Flórida. Eu respondo isso, não tem como defender as ações de Xandinildo e, mais uma vez, ele mesmo já sabe disso. Agora, para mim, isso foi mais um recado para o Trump e para os Estados Unidos do que um ataque em si. Xandinildo está praticamente dobrando a aposta e falando que não vai voltar atrás. Na verdade, ele não pode mais também. Ainda mais com o desgoverno apoiando as loucuras de Xandinildo. É mesmo que ele não quer voltar atrás. Porque, por mais que as ações dele tragam consequências para o Brasil, o governo simplesmente fala que ele está defendendo a soberania nacional. E claro, como eles são muito inocentes, eles não fizeram nada demais para colocar o país nessa situação. Para concluir, para mim, Xandinho e o Satanás foram tão longe, mas tão longe, que eles não podem e não conseguem mais voltar atrás. E com certeza eles vão cair, porém eles querem levar o Brasil junto.